Olá, professora Érica. Meu nome é Rayana. Eu estou representando o meu grupo com o tema Ressonância Magnética, preparo pré-operatório em exames contrastados. O meu grupo é o grupo 2 e eu vou dar início agora à apresentação. Conceito: o que é ressonância magnética? É uma avaliação médica de órgãos e vasos sanguíneos. É um exame bastante moderno que melhora a qualidade das imagens obtidas de partes internas do corpo. Mas o que seria a ressonância magnética com o uso do contraste? É um exame de diagnóstico por imagem que usa um campo magnético e uma substância, que é o contraste, para observar e realçar estruturas anatômicas, ou seja, através da utilização do contraste, é possível visualizar melhor a área que está sendo estudada, dando um diagnóstico mais preciso. E depois do exame, ele é eliminado através da urina. Qual o meio de contraste utilizado na ressonância magnética? A substância presente no contraste é o gadolínio. Ele é um metal raro e é reconhecido também pela eficácia na identificação de lesões e tumores, além da baixa taxa de reações adversas. Então, no exame de ressonância magnética pode acontecer algumas reações agudas, como por exemplo, a laringoespasmo, que é uma obstrução da glote. Ela provoca uma contração na musculatura da laringe. Uma outra reação aguda é o choque anafilático, que é uma reação alérgica grave que pode ocorrer se o paciente tiver alergia a um dos componentes do contraste, como o gadolínio. Então, essas seriam algumas das reações. Como é feita a ressonância magnética com contraste? Bom, primeiramente, o paciente ele precisa estar em jejum de pelo menos 6 horas. E antes de entrar na sala, antes de acontecer o exame, o paciente é necessário que ele tire qualquer objeto metálico. Mas por que ele precisa tirar qualquer objeto metálico? Porque o aparelho de ressonância magnética ele funciona como se fosse um ímã. Então, qualquer objeto metálico é atraído por ele. Então, o paciente precisa, retirar esses objetos metálicos. Ele fica com as roupas de baixo, e veste um avental. Pessoas com históricos de alergia a medicamentos passam por um preparo antialérgico. Como é administrado o contraste da ressonância magnética nos pacientes? O mais comum é a administração do contraste por via intravenosa, ou seja, por meio de um vaso sanguíneo. Mas depende muito também, por exemplo, da recomendação médica, porque em alguns casos o paciente ele pode ingerir esse contraste com um pouco de água. Então depende muito da recomendação médica e do local, que vai ser estudado. Como saber se o paciente pode usar o contraste? O contraste com gadolínio não costuma causar complicações. No entanto, é preciso conhecer o histórico do paciente. O paciente precisa informar se possui alguma alergia alérgica a medicamentos ou tem insuficiência renal, porque o gadolínio ele é uma substância também capaz de provocar complicações crônicas, principalmente essas pessoas com insuficiência renal. Então, o médico, o técnico, ele precisa saber se o paciente tem ou não insuficiência renal. Então, testes, são feitos e o médico pode recomendar também ingestão de antialérgicos para minimizar os efeitos do contraste. Possíveis efeitos colaterais com o uso do contraste. Existem algumas reações, que podem incomodar os pacientes que se submetem à ressonância magnética com contraste. Algumas delas são sensação de calor, dores de cabeça, urticária, gosto metálico na boca, náuseas e vômitos. São as reações adversas mais comuns, ao gadolínio. São reações que mais acontecem. Em geral, elas aparecem logo que a substância é administrada no organismo do paciente e não representam grandes preocupações. São reações leves, A maioria desaparece assim que o contraste é injetado ou durante o exame. Contraindicações. Existem algumas situações, que impedem a realização do exame. A situação mais comum é quando o paciente é portador de algum dispositivo metálico, que pode sofrer influência do campo magnético gerado pelo aparelho de ressonância magnética. Por exemplo, o marca-passo, cardíaco,
Ele pode ser danificado e interferir no seu funcionamento. Os clipes vasculares metálicos podem se mover com a força do campo magnético. Objetos metálicos podem aquecer ou ser movidos, ou seja, é um grande risco. Então, o médico precisa saber se o paciente tem algum desses dispositivos. Cuidados após a realização do exame. Se o paciente recebeu contraste e não tiver restrição de líquidos, é importante aumentar a ingestão de líquidos por um dia. Para mulheres que estejam amamentando, é necessário interromper temporariamente a amamentação, em geral por um período de 48 horas. Aqui é um aparelho, né, uma imagem do aparelho da ressonância magnética com o paciente ali. E por fim, uma pequena observação. A aplicação do contraste na veia para a ressonância magnética é a última etapa do exame, ou seja, primeiramente são realizados exames sem contraste e só depois a substância é aplicada. Isso é para que o médico ele possa comparar o antes e o depois. O antes sem o contraste, né? E o depois com o uso do contraste. E aí vai facilitar o resultado do diagnóstico.